Escola Bíblica Dominical. Conheça o Antigo Testamento. No estudo de hoje, nós veremos um pouco sobre o profeta Joel. O livro de Joel tornou-se ainda mais conhecido e destacado dentro do Novo Testamento por servir como texto base da primeira pregação cristã da história. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo naquela hora. Nós conhecemos muito bem a história do dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 nos fala a respeito disso. Mas será que conhecemos a história do profeta que explicou essa história? Vejamos então. Não tem como a gente datar com exatidão o período em que Joel atuou. No entanto, parece mais certo localizá-lo próximo à invasão da Babilônia ao reino de Judá. Porque se fosse no período da dominação dos assírios sobre o reino do norte, 700 anos antes de Cristo, não haveria razões para alarde do profeta aos habitantes do reino do sul, onde ele atuava. Uma vez que o governo do reino do sul, o governo de Judá, fez uma aliança, um acordo com os assírios quando eles invadiram Israel e a guerra não chegou até eles. Joel teria então profetizado após essa época, após 722 a.C., quando houve a deportação dos israelitas do Reino do Norte pelos assírios e antes da queda final de Jerusalém pelos babilônios em 587, quando o restante dos judeus do Reino do Sul foram levados cativos para a Babilônia. Além disso, parece haver profecias quanto ao templo sendo saqueado. Lá em capítulo 3 de Joel fala: visto como levaste a minha prata e o ouro, os meus ricos tesouros e meteste-os nos vossos templos. E também quanto aos israelitas sendo espalhados entre as nações e a terra sendo dividida entre os povos. Uma visão panorâmica do livro. A data é incerta, como vimos, entre 722 e 587 a.C. O autor é o próprio Joel, escreve de Judá, e o alvo dele é anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá. Versículo-chave: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Ele é tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. A palavra-chave do livro é julgamento. Ainda dentro da visão panorâmica, podemos sintetizar o livro numa só sentença. O profeta está aqui anunciando o julgamento do Senhor, mas também o livramento do Senhor, tanto naqueles dias como no futuro. O futuro de Israel sobre o povo de Israel. Suas profecias tiveram como pano de fundo uma catástrofe que nunca tinha acontecido igual, sem precedentes, que naqueles dias havia assolado, acabado, arrasado com a economia de Judá, por conta de uma grande estiagem, seguida de uma avassaladora praga de gafanhotos. Tais acontecimentos, o profeta discerniu que aquilo servia como um símbolo, como uma advertência de uma nova e de uma maior calamidade que estava prestes a acontecer naquela época e que ia afetar a todos, também no tempo futuro, uma previsão escatológica, a qual o profeta chamou de o dia do Senhor. A devastação que foi causada pelos gafanhotos tipificou uma devastação ainda maior que virá sobre o mundo antes que chegue o grande e temível dia do Senhor. Todavia, antes disso, o profeta fala também do chamado de Deus ao seu povo e aos sacerdotes para um genuíno arrependimento, afastando-se dos seus pecados. Enxames de gafanhotos surgiram inexplicavelmente, escurecendo os céus, com uma medonha e ensurdecedora nuvem alada, voando a mais de 50 metros de altura. Quando elas pousavam, a terra ficava arrasada. Devoravam lavouras, pastagens, os pomares, as hortaliças, os jardins, e de sobremesa ainda comiam as roupas dos varais, os artesanatos e tudo que encontrasse pela frente.
Se apenas um enxame causava tamanho estrago e pavor, imagine 4 pragas de gafanhoto revezando um dia após o outro. Porque o texto nos fala, de Joel capítulo 1, versículo 4, que o gafanhoto cortador, um tipo de gafanhoto, deixou, veio outra praga do gafanhoto migrador e comeu. E o que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Um dia após o outro, uma leva diferente de gafanhotos foram atacando. E essa descrição que Joel está fazendo aqui do juízo divino é estonteante. De fato, Deus havia anunciado bênçãos e havia anunciado também maldições ao povo em virtude da sua obediência ou da desobediência ao pacto que fez com o povo, lá em Deuteronômio capítulo 28. É importante a gente fazer aqui um paralelo entre esse texto de Deuteronômio e essa narrativa que Joel está fazendo, porque eles estão usando os mesmos termos semelhantes, com referência aos mesmos eventos e aos mesmos personagens. Deus disse: se me atender, se obedecer, eu vou derramar bênçãos dos céus, vai haver abundância, o seu gado vai crescer, vai multiplicar, vocês vão ter muitos filhos, vão ser prósperos. Mas se desobedecer, se andar em maus caminhos, eu vou fechar as janelas dos céus e não vai haver chuva. E naqueles dias não houve chuva. E eu vou trazer pragas sobre a terra, e houve praga sobre a terra, porque havia desobediência do povo. Todos os produtos básicos para a manutenção do povo foram destruídos, porque houve ali 2 instrumentos divinos: a praga dos gafanhotos, que foi prometido no tempo de Moisés por causa da violação das leis do pacto, e a falta de chuva. Quero mostrar isso para você, como que é esses enxames de gafanhotos e a destruição que eles causam. Um quilômetro quadrado de nuvem de gafanhotos possui aproximadamente 40 milhões de insetos, que podem devorar em apenas um dia alimentos para 350 mil pessoas. Agora um esboço do livro. Joel capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17, nós temos aqui um histórico do livro, e nesse histórico temos o personagem principal é Joel falando, e ele está falando sobre a necessidade do arrependimento. Ele fala sobre o julgamento, ele mostra a reação que esperava que o povo tivesse em relação a isso, a descrição do julgamento, os meios que Deus ia usar para trazer esse julgamento de punição pelo pecado ao povo. No capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 21, nós temos aí uma mensagem profética, já não é mais o profeta que está falando, é o próprio Deus falando,
da certeza de que ele também traria o juízo, mas ele também traria misericórdia. É o anúncio de livramento no presente, naqueles dias, por causa dos pecados, quando confessados, Deus traria o renovo, traria fruto de novo para a videira, trazia novamente abundância de bens para eles, se houvesse arrependimento e confissão de pecados. E também havia um anúncio de livramento no futuro, em épocas vindouras. A mensagem de Joel. O profeta alerta ao povo dizendo: tocai trombeta em Sião, dai alarde no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Os atalaias eram aqueles que ficavam nas torres de vigia para olhar se vinha exércitos. Eles tocavam as trombetas a fim de alertar o povo quando aproximava um exército inimigo. Aqui nós vemos Joel trabalhando como um atalaia. E ele está anunciando com aquele vozeirão de trombeta: aí vem algo pior que os gafanhotos, ele estava dizendo. Vem aí o dia do Senhor. Imagine, irmãos, o impacto que essas palavras, que essa advertência causou na mente e no coração dos seus ouvintes, dos seus contemporâneos. A proximidade do juízo de Deus nos leva a presenciar dois extremos, que as pessoas que ouviram agiram com tolice naquele momento. De um lado estão aqueles que têm um coração tão endurecido e petrificado que não ouvem as advertências. A gente está dizendo que o dia do Senhor está chegando, mas eles não ouvem. E do outro lado estão aqueles que promovem histeria religiosa, buscando por outros caminhos mais fáceis para escapar do juízo de Deus. E entre eles, os piores são os crentes sem ética, inescrupuloso, porque eles atraem para si mesmo o juízo mais severo da parte do Senhor. Joel usou da expressão o dia do Senhor 5 vezes nos seus escritos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que nesse dia virá como uma assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2:11, ele diz que o dia do Senhor é grande e muito terrível. No capítulo 3:31, ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. No capítulo 3, versículo 14, ele diz que multidões e multidões estarão no vale da decisão. Não há dúvida de que esse é o mesmo período descrito por Jesus, lá em Mateus capítulo 24, e também por João em Apocalipse 6, até no capítulo 19. Joel está aqui falando, portanto, de acontecimentos escatológicos, coisas que ainda vão acontecer. Ele não apenas antevê o juízo vindouro, mas ele também antevê a restauração, o surgimento de um novo povo, que é a igreja, chamado para apregoar e preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, cuja membresia haveria de ser composta de todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque esses serão salvos. E o derramar do Espírito Santo de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Joel viu isso. Joel anunciou isso. Ainda dentro da mensagem de Joel, nós vemos que a advertência dele, embora ela consiga vislumbrar um tempo que ainda não chegou nem para nós, ela também previa figuradamente uma tragédia ainda maior do que os gafanhotos, ainda na sua própria geração, que traria uma ruína para toda a nação na forma de um imenso exército de soldados, de mercenários que devorariam tudo pelo caminho, como fizeram os gafanhotos. Aquele ataque viria como uma punição ao pecado dos que confiavam em sua religiosidade, mas que viviam com falsidade fora dos momentos de culto. E foi nesse contexto que Joel trouxe a sua importante e assustadora mensagem. Tocai trombeta em Sião, dai alarde no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Era como se ele dissesse: vem aí algo pior que os gafanhotos, vem aí o dia do Senhor. Algumas doutrinas dentro do livro de Joel. A doutrina do Espírito Santo aparece aqui. O primeiro grande ensinamento de Joel tem a ver com o arrependimento diante das adversidades, mas ele também se destacou ao profetizar quanto ao derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne.
e as maravilhas que isso traria. O dia de Pentecostes marcou o início do cumprimento das suas profecias. Apenas uma parte do que Joel anunciou já se cumpriu no Pentecostes. Pois com respeito aos sinais que vão acontecer nos céus, estão ainda reservados para pouco antes do fim. Lá em Apocalipse capítulo 6 fala sobre isso. Mas o que já se cumpriu é para todos os que creem, marcando também o início do juízo sobre aqueles que rejeitam a voz do Espírito em seus corações. Uma outra doutrina que nós vemos dentro do livro é a doutrina da salvação. A declaração de Joel acerca de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2:32, repercute na compreensão cristã da salvação que foi apresentada no Novo Testamento, quando Pedro cita estas mesmas palavras lá em Atos capítulo 2, 16 a 21, ele aplica o seu significado ao invocar o nome do Senhor Jesus como o único meio pelo qual importa que sejamos salvos, pelo qual podemos ser salvos. E para nós concluirmos, a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo e ensinou a respeito do arrependimento e do perdão. Agora que somos capacitados pelo Espírito Santo, a nossa pregação deve incluir também a mensagem de arrependimento, apontando para Cristo como o único que é capaz de perdoar os pecados. E a nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados que clamam por justiça. Que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Amém.